Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Henrique Bufaz, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia da mão. Vamos abordar hoje o tema de dormência nas mãos e tentar explicar para vocês um pouco quais são as principais causas e como a gente deve agir frente ao aparecimento desse sintoma. A dormência nas mãos ela pode ser confundida com outros tipos de sintomas. Então é bom a gente explicar muito bem no vídeo o que o paciente deve buscar para ele entender o que é a dormência. A dormência nada mais é do que uma alteração de tato, ou seja, o paciente passa a sentir formigamento, aquela sensação de formigamento na ponta dos dedos, associada a uma alteração no tato. Ele começa a não sentir tão bem o toque em alguns tipos de objeto. Isso é o que a gente chama de dormência. A dormência ela pode ser um sinal e um sintoma isolado, ou ela pode estar associada a algum outro tipo de alteração. Então, chama atenção quando o paciente tem a dormência isolada. Dormência isolada sem nenhum outro tipo de alteração, nenhum outro tipo de sinal, ela geralmente está relacionada à alteração em nervos. E aí a gente vai abrir um leque de opções, onde todos os nervos devem ser avaliados, para que a gente tente chegar a um diagnóstico, ou de uma síndrome compressiva, ou de alguma alteração metabólica no nervo. Quando o paciente, além da dormência na mão, ele apresenta outros sinais e sintomas relacionados que podem ser difusos no corpo, outro leque deve ser aberto, de possibilidade para doenças sistêmicas, doenças cardíacas, doenças reumatológicas ou doenças neurológicas. Quando, além dos sintomas na mão, o paciente apresentar outros sintomas mais sistêmicos, um outro profissional possivelmente deverá ser procurado. Então, como exemplo, se além da dormência na mão, o paciente sentir dor no peito, provavelmente esse paciente pode estar sofrendo um infarto e deve procurar um cardiologista ou um pronto atendimento. Se além da dormência na mão, ele tiver dormência nos pés, por exemplo, ele pode estar sofrendo alguma doença metabólica, como diabetes, por exemplo, onde vai causar, por alterações metabólicas, alterações tanto no nervo das mãos como no nervo dos pés. Quando o paciente, ao contrário, tem sintomas exclusivos das mãos, ou seja, as dormências não extrapolam a região dos membros superiores, dos braços, nós, da cirurgia da mão, vamos entrar com investigação para descobrir qual é a causa da dormência. De um modo geral, as dormências nas mãos, elas podem ser causadas ou por doenças sistêmicas que estão apresentando na região da mão. Um exemplo é a doença chamada de lepra ou a hanseníase, e, tirando ela, a polineuropatia, que é uma doença metabólica que pode estar ligada ao alcoolismo, ao consumo exagerado de álcool ou a diabetes, também pode causar dormência nas mãos de forma isolada. Levando em conta as principais causas que não são metabólicas e nem de doenças infecciosas para as mãos, nós abrimos o leque das doenças que são perigosas, onde o exemplo maior é a síndrome do túnel do carpo. Porém, a síndrome do túnel do carpo não é a única síndrome compressiva que vai causar dormência nas mãos. Então, daí o diagnóstico importante, a avaliação de um especialista, para poder diferenciar de uma síndrome com outra. Basicamente, nós temos síndromes compressivas para todos os nervos do membro superior, ou seja, o braço ele pode ser sítio de compressão desde a região do cotovelo, passando pelos punhos e os dedos. Então, diagnosticar tudo como síndrome do túnel do carpo, às vezes é um pouco simplório. Junto com o túnel do carpo, a segunda maior causa de dormência nas mãos é a síndrome do canal cubital. É um nervo na região do cotovelo, que fica comprimido, e causa dormência na região oposta ao túnel do carpo. Então, se você tem dormência no dedo anelar e no mindinho, provavelmente você tem uma síndrome cubital e não um túnel do carpo. Uma outra síndrome que também vai causar dormência nas mãos é a síndrome do canal isquioso, que também é uma síndrome compressiva, é do mesmo nervo ulnar do canal cubital, porém é na mesma região do canal do carpo. Mas o nervo é diferente e os sintomas também são diferentes. Falando de outras síndromes mais raras, a gente ainda vai ter que trabalhar com a síndrome do supinador e a síndrome do pronador. Todas essas são síndromes mais na região do cotovelo, onde tanto sintomas sensitivos de dormência como alterações motoras de perda de força vão estar associadas. E o paciente, além da dormência, vai sentir que a força da sua mão está diminuindo. Em relação ao diagnóstico, todas as síndromes compressivas e as dormências, elas devem ser avaliadas por um especialista em membro superior, em cirurgia da mão, para que ele consiga diferenciar a causa específica dessa dormência. O exame padrão ouro para diagnóstico da localização da dormência e da quantidade dessa compressão segue sendo a eletroneuromiografia, é um exame padrão, e ele consegue mostrar para o médico e para o paciente a localização da compressão e o grau de compressão que esse paciente tem. O grau de compressão vai ser muito importante para nortear o tratamento para o médico, se ele vai passar simplesmente por medicações, imobilizações e fisioterapia, ou se em casos mais graves, esse paciente talvez precise de um procedimento cirúrgico
de liberação desse nervo. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha elucidado dúvidas a respeito das dormências das mãos. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com parentes e amigos para que eles tenham acesso ao vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube.